E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando, estou aqui para mais uma videoaula, né? Só aproveitando, deixa aqui e já começar explicando uma coisa que aconteceu aqui no final da última videoaula, que foi uma falha no cliente, que ele não estava aceitando o default aqui, ó. O que aconteceu? Eu tinha colocado esse data inscrição aqui como campo de data e está ocorrendo um erro no MySQL, onde o campo data ele não reconhece os comandos de fazer o default dele, né? Porque se eu usasse o campo data, né, isso aqui, ó, o default dele eu tinha que colocar assim, ó, corrente date, né? E supostamente ele iria funcionar. Que no entanto, se eu executar ele aqui, ele dá um erro, né? Então, o que acontece? Eu mudei ele para timestamp. E aqui também. Apesar que eu não tentei rodar ele com date puxando timestamp. Vamos testar aqui, quem sabe dá. Não deu, né? Então vamos dar um refresh, vamos deletar e vamos modificar aqui, ó, timestamp, né? Aí eu mudando ele para timestamp, ele tem automaticamente ele faz essa data aqui para mim, se eu não colocar nada no campo de data inscrição, né? Eu executo aqui. Podem ver que todos aqui deu o meu Vzinho verde, né? Que é a coisa que eu quero ver, bonitinho. Carregou tudo. Vamos dar uma atualizada aqui nos meus esquemas e estão aqui, né? Para vocês verem, tá tudo aqui bonitinho. Meu cliente pegou, né? Bom, tendo isso dito, eu resolvo essa parte aqui da criação das tabelas e os campos de preenchimento automático, né? Se isso aqui fosse um inteiro, eu poderia colocar o default e o número aqui na frente. Se for char ou varchar, né? Como por exemplo na senha aqui, ó, né? Sendo varchar, vocês têm que fazer assim, ó, é default e aspas, né? Seria essa aspas duplas aqui. E eu escreveria o que eu quero como o campo automático lá. Sendo char, como por exemplo sexo, é aspas simples, né? Com a aspa simples significa que eu estou passando somente um caractere, né? E se eu colocar qualquer outra coisa, o próprio banco de dados vai me retornar uma mensagem de erro falando que eu tentei colocar um string no lugar de um char, né? Então tá aí uma coisa também pode ser diferenciada. Valores. O outro é valores com números decimais, né? Valores não inteiros, valores reais ou doubles, depende como o seu ponto de vista. Não é separado por vírgula, né? Não é, por exemplo, 1,10, né? O banco de dados só reconhece 1.10. Por que isso? Porque o vírgula é um método de divisão de comandos. Então, se você colocar a vírgula lá, ele vai entender que você está mandando dois números em vez de um só, ok? E nesta videoaula, né, eu vou estar explicando aqui a questão de auditoria, né, como que a gente vai fazer isso, né, e a vantagem de ter isso, né. Mas eu quero dar uma explicação de um negócio que eu comentei na aula anterior, que foi a questão desse aqui, ó, o index, né. Que eu sei o que eu comentei que eu sabia o que é, mas não saberia explicar para vocês a razão de utilizar ele em palavras.
ele garante a otimização do banco de dados. Isso aí eu me lembro de ter dito. Funciona da seguinte forma, né? Eu criei aqui as minhas tabelas e vou fazer aqui um select para vocês verem. Select asterístico vai me retornar vazio porque eu não tenho nada no meu banco ainda, né? From pessoa. O que aconteceu? Eu tenho que selecionar aqui. Burrice minha. Mas beleza. Certo? Tenho aqui, ó. Se eu não utilizar índice, o que acontece? Toda vez que eu fazer uma pesquisa, ele vai olhar esta linha inteira aqui. Eu vou lá dentro do banco, da tabela do banco de dados, e vou conferir linha por linha. Eu confiro todas as colunas, passo para a seguinte linha, todas as colunas, seguinte linha, todas as colunas. Apesar que a única coisa que me interessa é o CD pessoa, né? Então, o que acontece? Eu crio o índice, eu otimizo, eu vou criar um campo específico dentro da tabela, né? Não é visível para a gente, é uma coisa interna do banco, onde ele vai fazer uma classificação somente do CD pessoa, né? O que acontece? Em vez de eu pesquisar todas as colunas, eu vou vir só aqui, não. CD pessoa, vamos supor que eu estou procurando o código 240. Em vez de eu pegar aqui código 1, olho tudo, código 2, todas as colunas, código 3, todas as colunas. O que eu faço? Eu só venho aqui, ó, CD pessoa, código 1 existe? Não. Código 2 existe? Né? Até chegar no código que eu quero. Então, eu otimizo o meu funcionamento. Esta é a função principal do índice. Como teve o caso aqui de senha, né? Eu criei um índice também em senha e em funcionário. O que acontece? Ele cria lá e vai só no campo de senha, né? Em vez de passar por todas as linhas, não, ele vai lá na senha e fala assim, o que existe aí na senha? Tem isso. Então beleza, o que eu estou querendo colocar existe? Não, então manda ver, certo? Então, fico claro nisso aí. E agora eu vou começar aqui o nosso novo detalhe aqui nessa videoaula, que seria a questão de auditoria. Mas para mim fazer isso, eu vou fazer algumas explicações na questão aqui, né? Eu fiz um select, né? Vocês viram aqui. Quando eu coloco o asterístico, significa que eu quero tudo pertencente à tabela que eu pesquisei, né? No caso pessoa. E eu coloco o from, que eu vou selecionar o que eu quero. No meu caso aqui, eu utilizando o MySQL Workbench, eu tenho que dar 2 cliques no banco que eu quero e para ele ficar selecionado. Mas se eu não quero fazer isso, eu trabalho com vários esquemas, né? Isso é bom lembrar que é diferente do PostgreSQL, né? Que eu tenho costume de trabalhar com PostgreSQL também, funciona um pouco diferente. O MySQL entende o seguinte: banco de dados é o MySQL, não existe outra coisa. E todas as coisas que você cria dentro dele são esquemas. Enquanto no banco de dados você cria um banco de dados, né? No meu caso eu criaria um banco de dados chamado videoaula, e dentro desse videoaula eu iria criar esquemas, e dentro dos esquemas as tabelas, né? Geralmente as tabelas muito utilizadas ficam dentro do esquema chamado público, né? Aí o que tiver ali dentro eu não preciso definir esquema nem nada, e ele já vai pegar lá. Então, e se eu criar um outro, para você fazer esse reconhecimento é no mesmo esquema aqui do MySQL. Por exemplo, eu tenho aqui o MySQL reconhece todos esses esquemas aqui, né? Você vê aqui no canto esquerdo, né? Mais ou menos no meio da tela, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6 esquemas. E eu quero pessoa, né? Às vezes eu estou selecionado aqui, que nem aconteceu, está selecionado em locador aqui, e mandei dar um select pessoa e ele não reconheceu. Eu posso fazer o seguinte, eu posso estar selecionado aqui, mas eu quero pesquisar em vídeo aula. Eu coloco aqui, ó, escrevo vídeo aula, pessoa. Vocês podem ver aqui que eu estou selecionando, ó, vídeo locadora, e vou executar. E ele reconhece do mesmo jeito, né? Aqui em meu locador aqui, ó, eu não sei o que eu tenho dentro, não tenho nada, tá vazio, né? E tem essas informações. E se eu mudar aqui, eu coloco o nome que eu quero, ponto, e o nome da tabela, ele vai reconhecer, certo? Eu vou deixar aqui e vou fazer o seguinte, eu fiz o select, coloquei. O select também pode ser por determinado campo. Eu não quero saber todas as informações, eu quero saber somente o CD pessoa, para mim saber qual que é a pessoa, vírgula, que separa um comando do outro, e o nome do outro campo. Eu quero saber só o sexo. E na hora que eu executar, tá lá. Ele retorna para mim somente o campo CD pessoa e sigla sexo, ok? Mas para nossa videoaula eu vou usar o asterisco para mim ver todas as informações que estão saindo. E agora eu vou fazer um outro campo aqui que vai ser o campo de inserção. Eu vou inserir um dado na tabela de pessoa. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui, ó, insert into, eu vou inserir dentro o nome da tabela, o nome dos campos, que seria CD pessoa, vírgula, nm pessoa, vírgula, data de nascimento, vírgula, SG sexo, vírgula, NU CPF. Opa, CPF. Eu vou dar uma outra linha aqui, só para poder ficar fácil de visualizar, mas não está pronto ainda não. Eu vou colocar values, que são os valores que eu quero adicionar. Abro e fecho parênteses, né? Vou colocar um ponto vírgula aqui no final, que é onde eu termino. Eu vou ter que colocar o código, né? Não tenho nada no meu negócio, vai ser código 1. O nome, como o nome é Varchar, o que eu tenho que fazer? Aspas duplas. Eu vou colocar fulano de tal. Data de nascimento também tem que ser em aspas duplas, mas agora tem um detalhe no data de nascimento. O MySQL tem um padrão que ele reconhece a data de nascimento, que é o que? A data de nascimento. Foi mal, gente, é força do ar. Tem um padrão que ele reconhece formato de data, né? Eu não coloquei lá que meu data de nascimento é um tipo de data. Então, na data do MySQL funciona o seguinte: você tem que colocar o ano primeiro, com os 4 dígitos, né? Eu vou colocar aqui que o fulano de tal nasceu em 1980, um traço, o mês, vai ser o mês 12 e o dia 1. Ou melhor, eu vou fazer aqui, ó, ele nasceu no dia 20, né? Porque para vocês entenderem, para vocês verem aqui visualmente fica fácil de entender. Não existe o mês 20, né? Então vou colocar números distintos aí para poder estar entendendo, né? É ano, traço mês, traço dia. Se você modificar isso, ele vai me retornar a mensagem de erro. Ele vai falar assim, opa, você tentou inserir uma informação aqui, está errado, faz de novo. Certo? Então, isso aí é importante. Vírgula, o sexo,
o sexo é char, é um caractere, então é aspas simples, né? E vai ser fulano de tal, é masculino. E o CPF, o número de CPF. O número de CPF eu coloquei que era baixar tamanho, até o tamanho 11, né? Eu posso escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 0 e 1. Né? São 11 caracteres. Desta forma ele vai reconhecer aqui. Eu vou deixar até o 0. Eu coloquei que é 11, mas não é necessariamente eu tenho que colocar os 11. Aí, beleza. Né? Isso aqui vai funcionar. Se eu colocar inserir aqui, ele vai vir cá e vai inserir. Só que tem uma coisa aqui que a gente fez, né? Que é esse aqui, ó, o CD pessoa. O que eu falei com ele? Cadê? Nosso telefone. CD pessoa, eu coloquei que ele é auto incremento. Isso, telefone aqui também, né? Eu vou colocar que ele é auto incremento. Não faz sentido não. Auto incremento. Eu tinha passado em branco aqui, eu não tinha reparado isso. Bom, eu coloquei que o CD pessoa é auto incremento. Então, o que acontece? Para inserir o dado, eu não preciso colocar ele aqui, ó. Eu posso vir aqui e apagar ele. E apagar aqui também do campo que eu quero inserir. Se eu deixar ali, eu tenho que colocar alguma informação. Senão ele vai dar um erro. Eu tirei ele dos campos que eu quero colocar informação e dos valores da posição lá do valor e mando inserir. Né? Aí agora aqui ele funcionou, né? Eu vou abrir aqui um outro campo de pesquisa. Eu vou copiar esse select aqui e vou colocar aqui nesse campo e vou executar. Tá lá, ó. Código 1, né? Podem ver aqui. Não coloquei informação alguma de código, ele fez automático, né? Código 1, CD pessoa. O nome da pessoa, que é o fulano de tal, ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1980, é do século masculino, seu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Se eu tentar repetir isso aqui, ele vai me dar um erro, porque já existe esse número. Todos os CPFs têm que ser único. Não foi isso que eu escrevi aqui? CPF único. Né? Então ele vai olhar lá e dizer, opa, você tentou colocar uma informação aí existente. Não dá não. Faz de novo. Então, tá aí. E agora que existe este campo ali, eu vou comentar isso primeiro para não repetir essa informação no meu banco de dados. Né? Comentário aqui é barra asterisco para abrir e barra e asterisco barra para fechar. Eu vou inserir ele no meu dentro da minha tabela de cliente. Essa pessoa é um cliente, né? Então eu vou vir aqui, insert into nome do campo, o nome do campo, não, o campo, o nome da tabela, cliente, né? Aqui embaixo o valor, value, values, plural. Tem que ser sempre no plural, nunca entendi o motivo, mas tem que ser sempre no plural, mesmo quando você utilizar um único campo. Vamos conferir aqui. Cliente, ele tem CD cliente. Então, o campo que eu quero é CD cliente. Eu sei que o meu eu sei que o meu código de pessoa ali, o fulano de tal é código 1, tá aqui na minha pesquisa. Eu quero inserir o código 1. Como é número, eu não preciso colocar
aspas, né? E o outro campo de cliente é a data de inscrição. A data de inscrição, o que eu fiz? Ele tem como padrão a data e hora atual. Timestamp significa data, hora, tudo junto, né? Como ele já cria um padrão, eu nem vou adicionar ele aqui na minha inserção. Por quê? Ele não vai fazer automático? Então, quando eu inserir aqui e vir no meu CD pessoa aqui, vou mudar de pessoa para cliente. Tá lá, ó, tá vendo? Eu não coloquei, ou seria que o código 1, que é a referência da tabela de pessoa. Eu coloquei o código 1 lá, que ele vai fazer o quê? Que é o código 1, que é a pessoa, o fulano de tal, é um cliente, e a hora que ele inseriu no meu banco de dados foi essa aqui, ó. Foi a data de hoje, né? É o dia 5 de setembro de 2013, às 8h40, né? Agora é 8h41, você pode olhar aqui no meu relógio. Mas na hora que eu fiz a ação de inserir lá, era 8h40, ok? Tendo isso aqui, eu tenho um padrão aqui para pelo menos para fazer pesquisa, alguma coisa do gênero. Só que é o seguinte, o que acontece se na nossa videolocadora aqui, né, que é o nosso projeto, acho que eu tenho ele aberto em algum lugar aqui, né? O que é? A gente decidiu fazer que era uma videolocadora. Então, vamos supor aqui que eu tenho um cliente, aí ele fez locação e de repente todas as informações de um determinado cliente desaparecem. Isso não pode acontecer. E para eu poder rastrear o que aconteceu, o que eu faço? Eu crio uma tabela de auditoria, né? O que essa tabela de auditoria faz? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou criar uma tabela nova. A minha tabela vai chamar, vamos lá, vamos criar create table. Esse comando aqui a gente viu na última videoaula, que vai chamar auditoria cliente, abrir, fecha parêntese, ponto e vírgula, né? Que vai ser o CD cliente, CD cliente, tipo inteiro, not null, vírgula. Data, né? Vamos fazer aqui. Primeiro, eu quero uma descrição do que aconteceu, descrição de ação. Vai ser baixar, tamanho 10, not null, uma data de ação, quando que ocorreu, que vai ser timestamp, not null, default, current timestamp. E mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Vou pensar aqui. Não, acho que é só. Código, a ação e a hora. Bom, tem um outro campo aqui que é o que? Isso aqui, no nosso caso aqui, vai dar tudo o mesmo, mas eu vou colocar ele esse mesmo, que é só para você entender o funcionamento aqui, que é o nome do usuário.
né, quem fez essa alteração. Vou colocar como user. Baixar. Tamanho 45. Not no. Por ser uma tabela de auditoria, ela não precisa ter chave primária, mas só por fins técnicos, né? Vamos colocar aqui uma chave primária nela, que é CD auditoria cliente. Vai ser um tipo inteiro, not null. Nossa, eu estou escrevendo tão ruim ultimamente. Primary key CD audit cliente, certo? E vou executar esse código aqui, certo? Aí eu posso vir aqui na minha tabela, dar uma atualizada, né? Sempre é bom. Tá aqui, ó, minha tabela, audit cliente, todos os campos aqui. Vou pegar esse código, vou comentá-lo, né? Gente, vocês quiserem apagar os códigos, vocês podem apagar. Eu estou comentando eles aqui por fim, que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem fazer um pause aí no vídeo, né? E vocês verem aqui o comando, eu não vou apagar ele, para poder deixar lá, vocês verem o que está ocorrendo aqui, o que eu estou fazendo mais tranquilamente, ok? Então, aí. Bom, eu fiz isso aqui, né? Para mim criar essas tabelas de auditoria, né, tem gente que faz uma para cada tabela. Para mim não tem necessidade, né? O meu fator principal aqui, nesse daqui, eu não vou fazer de todos, vou fazer só desse do cliente, para mostrar como que se faz. No caso aqui, né, deixa eu ver aqui, voltar aqui no esquema. As coisas mais importantes deste esquema aqui é funcionário, cliente. Quando eu faço qualquer uma dessas usos, eu automaticamente tenho que fazer de pessoa, né? Do telefone, né? Porque às vezes, né, eu tenho um funcionário mal intencionado lá que vai apagar o telefone dos meus clientes, de todo mundo cadastrado lá. Eu fico registrado aqui também telefone. E os filmes, né, no esquema dessa forma aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tabelas a ser feita auditoria, né? Durante a videoaula eu vou fazer somente o cliente. Fora da videoaula, quando eu for trazer a próxima videoaula, eu faço as outras aqui. Eu deixo tudo pronto, vocês aí tentam fazer, né, e ver. É bom que vocês praticam também aí o seu negócio na videoaula, né? E se eu mudar aqui agora, audit cliente, não tem ação nenhuma. Se eu deletar o cliente, né, eu coloquei aqui inserir, vou deletar. Comando para deletar é o que? Delete from, né? Deletar de o nome da tabela, que é cliente, o sempre importante esse porque principalmente no deletar e no atualizar, porque se eu tirar esse aqui, ele deleta todos os clientes do meu banco de dados, né? Então eu vou especificar, eu vou colocar como que eu identifico o meu cliente,
cd cliente igual a 1. Um é o código que está aqui no meu cliente. Na hora que eu executar ele, eu venho aqui e tá lá, ó. Meu cliente não existe mais. Código 1, cadê meu código 1? Né? Eu deletei ele. Se eu for na auditoria, também não tem nada, porque eu não configurei meu banco de dados, né? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar, quando eu fizesse deletar, ele tinha que ir lá e colocar o que é que eu preciso, o que é que aconteceu, né? Eu tenho aqui o meu código, o código do cliente, que aconteceu, a ação, a data e o quem que fez, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um trigger. O que é um trigger? O trigger são ações automáticas vinculadas às tabelas, que quando alguma coisa acontece, ou antes ou depois, nessa tabela, ela vai conferir essa ação e vai executá-la, né? No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Na ação de inserir, né? Eu vou começar a escrever aqui para vocês verem. Para mim inserir uma informação no banco de dados, na tabela de clientes, eu quero que faça uma auditoria e registra para mim lá na auditoria que foi inserido um cliente na tabela, ok? Então como que eu vou fazer isso? Agora já que eu agora coloquei o que eu estou fazendo, eu vou começar a colocar o código, né? É um código simples, é um pouco chato porque entra alguns detalhes nele, mas não é difícil de se fazer. Primeiro, eu vou criar o comando que é delimiter cifrão. Na próxima linha aqui, eu vou colocar o comando que eu quero fazer, que é um create trigger com 2G e o nome que eu quero fazer o trigger, né? Como que vai ficar reconhecido lá? Vai ser inserção cliente, certo? O que eu quero que aconteça? Que ele insira na tabela de auditoria ou o que aconteceu no cliente, né? Então, se eu inserir o cliente, ele vai executar esse código aqui do trigger inserção cliente. Vou dar aqui um espaço, motivos de visualização, e vou continuar aqui o meu código. After, né? Inserção, né? Só vai existir após acontecer. Após que acontece a inserção, que eu quero que faça o comando para mim, né? Não faz sentido eu colocar lá um código que antes dele acontecer vai me dar o que? O cliente 0, né? Então, após insert on, né? É o nome da tabela, cliente, faça para cada linha, né? For each row, né? Passa para cada linha e inicia o comando que eu quero. Aí aqui dentro começa o meu comando, que vai ser insert into, que é o mesmo disso aqui, né? Comando de inserir. É um comando de inserir, só que é executado automaticamente. Não é eu que dou o comando lá para eu poder fazer. Que vai ser um certinho audit cliente. Aí aqui eu coloco os campos, né, que eu quero. Exatamente lá igual o insert que eu fiz ali em cima. Values, novamente, ponto e vírgula, que é necessário.
Então, o que eu preciso que insira aqui? Né? Eu criar a tabela de cliente. Isso aqui, olha, eu não fiz o autoincremento no CD cliente. Era para me ter colocado. O que eu faço? Eu posso deletar essa tabela aqui. Drop table. Vou descomentar. Vou passar esse delete para a linha de cima. Ou melhor, copiar esse aqui, ó. E colocar antes desse create table aqui. Certo? Auto increment. Como essa aqui já é auto incremento, né? Eu deletei aqui, então na hora que eu executar esse comando ele vai criar a tabela novamente para mim. Uma coisa que eu não expliquei como que se faz, né? Mas eu vou explicar aqui depois. É o comando para deletar a tabela. Você vai dar um drop table, né? Vou escrever dessa forma aqui. Drop table e o nome da tabela. Esse é o comando para deletar a tabela, tá? Foi mal aí na hora da explicação que eu não coloquei o comando, mas se precisar, ó, a mosquitaiada que tá aqui. Então, o CD auditoria cliente é auto incremento, então eu não preciso colocar. Eu vou colocar o código do cliente, né? Então, o que é o código de cliente? Eu vou colocar aqui new. Ponto. O que significa esse new? Que é o comando, né? É a informação que foi inserida aqui no CD cliente, né? Ele vai pegar o insert aqui, vai lá no CD cliente, o comando que entrou, vai pegar ele e vai inserir aqui para mim. É new.cd cliente, né? Que é o meu CD cliente, vírgula. O meu campo de ação, aqui eu sei que é, como eu estou fazendo um trigger de inserção, o que vai ser a minha ação? Inserir, vírgula. E o próximo é data de ação. É automático, eu não preciso colocar. Então vou vir aqui. Ó, gente, tô viajando na batatinha. Isso aqui é na linha de baixo. Aqui em cima eu vou colocar CD cliente, porque o CD auditoria é auto incremento, não necessita. O DS ação, né? Data ação é automático, não preciso colocar. E então coloco o usuário, certo? Fiz aqui novo cliente, a ação, e agora eu tenho que obter esse usuário. O que é esse usuário? É quem está logado no banco de dados, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu vim aqui, tá vendo que aqui tem no meu negócio aqui que eu programei no meu MySQL, o Workbench é o que? Quando eu logo, tá vendo ali o ícone de uma pessoa? Aquele ali é o usuário, né? Tá vendo que é root? Quando eu executar aqui, ó, esse usuário tem que vir como root para mim, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um select aqui dentro. Como eu já estou inserindo a informação, eu tenho que abrir e fechar o parênteses mais uma vez e vou fazer select user. Né? O que acontece? Este campo aqui, ele faz um select. Né? Eu não sei se funciona se eu colocar aqui só o user. Às vezes funciona. Né? Eu prefiro fazer assim, que eu tenho certeza do que está acontecendo. Beleza, vou dar um enter aqui. Né? Depois eu coloquei a informação. Se eu não tivesse colocado esse default aqui current time,
se eu adicionasse ele aqui, ó, eu vou tentar só com user, gente. Hoje, já aproveitar que eu tô aqui, vamos fazer esse negócio bonito. User. Né? Eu coloquei a descrição de ação e vou colocar também. Vamos inserir aqui a data de ação. Ação que vai ficar antes de user. Como que eu vou fazer isso? Vou escrever aqui now, né? Que é uma função que ele vai obter a data atual, data hora atual, e vai inserir ali para mim no campo, certo? Termino isso aqui, end. No meu end é 2 cifrão. E aqui embaixo eu vou colocar delimiter ponto e vírgula, né? Eu iniciei aqui o meu delimitador. Tá me dando um erro aqui que eu não entendi o que é. Conferir. Insert. After. Insert. On. Nome da tabela. Each row. For each row begin. Insert. Vários. Ponto e vírgula. Delimiter. Coisas idiotas. O ponto e vírgula do delimiter aqui, que termina a função, não pode ser junto, né? Vocês viram ali que estava dando um erro para mim. Existem essas coisas. Eu nunca entendi o motivo. Então tá aqui, ó. O que está acontecendo? Criei um delimitador. Criei um trigger. Que vai ser toda vez que eu inserir uma informação na tabela cliente, né? Após eu inserir uma informação na tabela cliente, para cada linha inserida, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir uma informação dentro da tabela auditoria cliente, que vai ser o código do cliente que eu inseri, a ação, né, que é o inserir, está aqui, a data, que vai ser o momento que eu fiz lá a ação, e o usuário que fez essa ação. E termina o meu negócio, termina o meu delimitador. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, porque eu também quero que isso aqui aconteça quando eu alterar o meu cliente. Que eu faço isso? Pode ser aqui, no caso, pode ser tanto after quanto before, né? Antes ou depois, que não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque eu não deleto. No deletar, eu tenho que ser específico. No alterar aqui, a não ser que eu tenha informação. Eu quero, tipo assim, vamos supor que eu estivesse fazendo na tabela pessoa, né? Eu vou modificar o nome, aí eu quero registrar o nome anterior e o nome que eu alterei e o nome que vai ser alterado. Aí eu tenho lá algumas diferenças que eu tenho que colocar, mas isso aí também não é coisa complicada. Eu vou fazer o que? Eu vou mudar o inserir para, como é alterar, é update. Para cada linha insira aqui alterar, ok? Fiz lá bonitinho
E agora vou fazer um para deletar. Aqui vai ser deletar. Aí no deletar muda, né? Porque depois que eu deleto o cliente, não faz sentido nenhum eu pegar lá a informação do cliente. Que cliente que eu vou fazer? Né? Ele foi deletado, então vai ser before delete na tabela cliente, insira na tabela auditoria cliente. E isso aqui muda também, né? Porque o novo cliente não existe, é somente o velho. Então, em vez de new, eu coloco old. Ok? Tendo esses três campos aqui, eu vou cobrir todos os itens, né, que pode acontecer dentro da minha tabela, que seja relevante também, né? Podia fazer aqui, toda vez que eu fazer uma pesquisa, não faz sentido, né? E eu vou executar aqui, ó. Né? Beleza, tudo funcionando bonitinho. Irei comentar aqui embaixo, né? E vou comentar aqui em cima também, porque agora a gente vai testar. Aqui. Certo? Eu vou inserir um cliente dentro da minha tabela cliente. Até o atual momento, deixa eu dar uma atualizada aqui, refresh, né? A minha editoria voltou, tá ali. Até o meu atual momento, vocês podem, vou executar novamente aqui, ó, pesquisa. Vocês podem ver que não tem informação alguma. E agora eu vou inserir, tá vendo? Só existe um insert na tabela do cliente, né? Vou executar ele aqui, ó. Rodou aqui bonitinho. Aí agora, na hora que eu executar aqui, tá lá, ó. Criei uma chave no cliente 1, a ação foi inserir, a ação aconteceu no dia 5 de setembro de 2013, às 9h07 da manhã. O usuário foi o root, né, na máquina localhost, que seria a máquina que eu estou utilizando agora. Eu vou abrir aqui um outro dado. Eu acho que nem é necessário, mas vamos deixar aberto ali caso seja necessário. Agora eu vou fazer o que? Eu vou alterar essa informação. Do cliente, o que tem na minha tabela cliente? Tá vendo a descrição? Se eu fazer aqui o meu select asterístico from cliente. Neste campo aqui, eu tenho aqui a minha data de inscrição, certo? O que eu vou fazer? Eu vou alterar agora. Para mim fazer uma atualização no banco de dados, eu vou utilizar o comando update. Update. Eu gosto de colocar maiúsculo, né? Update. O nome da tabela vai ser cliente. Para me definir os campos que eu quero fazer a atualização, eu tenho que colocar set. O nome do campo, no meu caso aqui vai ser data de inscrição. Igual, eu vou colocar now. É exatamente neste momento, que são 9:09, né? Aqui no meu negócio está marcando que foi 9:07. Vou voltar aqui. E eu tenho que especificar qual que eu quero que faça. Se eu não colocar esse where, o que acontece? Todos os campos todos os clientes que tiverem dentro lá, no meu caso aqui não ia fazer tanta diferença porque só tem um. Mas vamos supor que tem ali 30, né? Os 30 ia ser modificado para a data de agora.
Isso não ia fazer sentido, né? Então é sempre importante ter o o código do cliente, que é igual a 1, né, que é o cliente que eu quero que faça a modificação, e executo ele, certo? Aqui vocês podem ver que está às 9h07. Eu vou abrir um outro, eu não vou nem abrir outro, vou vir nesse daqui, ó, e vou pesquisar ele. Tá vendo, ó? Pesquisei em cliente, essa foi após a modificação. Ele tá que a data de inserção foi no dia 5 de setembro de 2013 às 9h10, que é o horário de agora, e na anterior estava 9h07, né? Então esse aí eu fiz uma atualização. Aí se eu vim aqui na minha auditoria e executar, tá lá, ó, né? Aconteceu uma condição no banco de dados, na auditoria de cliente, que criou uma chave 2, o cliente foi o código 1, a ação foi alterar, aconteceu às 9h10 pelo usuário root, certo? Aí, beleza, funcionando minha auditoria aqui. E o que aconteceria se eu deletasse alguma coisa, né? Vou deletar o cliente 1, porque ele deixou de ser cliente, ou eu coloquei a informação errada, ou alguma coisa do tipo. Apesar que não é muito conveniente se deletar informação do banco de dados, porque você pode causar falhas aí no que você está fazendo, né? Eu geralmente aconselho deletar a informação quando você insira uma informação errada, mas é assim, geralmente acontece logo de imediato, não fica muito tempo lá a informação incorreta, apesar que você pode sempre estar consertando e fazendo um alterar, né? Então isso aí é um caso a se pensar, mas por questões de segurança a gente faz aqui uma auditoria para ter certeza que as informações no banco de dados não vai ser comprometido, né? Se eu deletar ele aqui e vier na minha pesquisa de cliente, vai dar lá que não existe nada. Se eu vim aqui na auditoria executar, eu tenho um código 3 do cliente 1 que fez um deletar às 9h12. Quem fez isso? Root, né? Eu poderia criar outros usuários aqui e ele fazer isso, né? Para mim criar usuário, né? Eu fiz aqui, expliquei como criar auditoria, né? Mas eu não expliquei como que faz um usuário. Se eu estou falando ali que eu posso registrar o usuário fazendo a ação, né? Para mim fazer isso, o comando para criar usuário é o seguinte: é create user, aí tem que ser com aspas simples, também não sei o motivo, né? Eu vou criar aqui o meu usuário, Rodrigo, eu estou no localhost e vai ser identificado aspas simples de novo, aí aqui seria a minha senha. Eu serei identificado pela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identify. O que é que está de errado aqui? É isso mesmo, Identify. Agora, por que tá dando um erro? Não era para acontecer, não.
identified. Eu não vou. Palhaçada desse negócio. Aí tá aqui, ó. Isso aqui eu criei o meu usuário, né? Importante, meu nome. Primeiro, quando eu coloco create user, o nome. Isso aqui em inglês significa onde, né? Este símbolo tem um significado onde. Quando você vê um e-mail lá, né? Vamos supor assim, Rodrigo @ hotmail.com. Esse aqui, esse e-mail não existe, né? Não estou escrevendo aqui, é só uma suposição. Então não tente mandar e-mail aqui dessa forma, que você vai pegar um usuário muito antigo do Hotmail que colocou isso. Quando eu escrevo um e-mail, significa o quê? Que eu quero este usuário neste acesso, ok? Então, isso aqui é uma simbologia em inglês. Em português eles colocaram como arroba, né? Mas no inglês ele tem um significado próprio, que significa onde. É uma simbologia de onde. Então, aí o que acontece? Quando no MySQL utiliza baseado no inglês, então qual foi a ideia aqui? Nossa, estou gaguejando também. Nossa, que beleza, hein? O que é a ideia que foi criada? Foi o que? Eu criei um usuário chamado Rodrigo que está na máquina local, né? Eu posso colocar um IP aqui também, às vezes não estou nesse não, né? Eu estou aqui no 10.0.0.24 ou 32 ou 200, né? É o IP da máquina que eu estou utilizando. Significa o quê? Que a máquina, que o meu usuário pertence nessa máquina. Localhost. Eu executo ele aqui. Embaixo, ó. Criei o usuário. Aqui. Aí, agora eu não lembro aqui no meu negócio, eu acho que é aqui nesse. Eu consigo colocar, tá vendo? Criei aqui, ó, Rodrigo. É a minha senha que eu criei lá, que é 1, 2, 3. Aqui eu posso criar determinações, posso colocar o que ele pode fazer, né? Adicionar aqui o que ele pode fazer. No nosso caso, que é interessante fazer o que? Eu vou vir aqui, vou fechar isso aqui por enquanto, né? Eu vou na minha linha de comando. Ó, meu amigo, mudei. Eu criei meu usuário aqui. Deixa eu pegar minha documentação aqui no MySQL para poder dar uma identificada aqui, porque tem um tempo que eu não faço isso. MySQL get. Beleza. É por isso, gente, por isso que eu falei, se vocês querem mexer com o banco de dados, dê uma conferida na documentação do banco de dados que você vai trabalhar. Caso contrário, né, você queira ter um material com mais informação, não só sobre o banco de dados que você vai trabalhar, mas em questão de banco de dados de forma geral, né, porque eu aconselho vocês lerem um livro do Elsmari, sei lá, cara, é uns nomes que eu não consigo entender. Cara, né, não é brasileiro, o nome dele é
Navat El-Masri, né? Eu tenho a sexta edição deste livro, né? O nome dele é Sistemas de Banco de Dados, e ele tem informação que vai por que você cria um banco de dados, até como que você utiliza ele quando você está usando linguagem específica, né? Eu quero usar com C++, eu quero usar com PHP, eu quero usar com Java, e como você faz as conexões. Então, assim, é um livro muito interessante, muito explicativo, né? Te dá uma ideia, uma noção boa do que você precisa. Ele vai te explicar lá as informações, por que a gente cria esse monte de campo e dentro de tabela que faz referência a outra, né? Que segundo o que ele coloca é o que se faz abstração, né? No caso aqui do nosso, que nem em pessoa, né? Eu tenho pessoa e tenho telefone. Dentro de telefone criado aqui uma tabela de ligação de telefone com pessoa. Isso significa que eu fiz uma abstração, eu tenho menor número de informação, que quando junta tudo dá uma informação muito detalhada, né? Isso são referências que ele fazem lá durante o livro, que ele chama de modelo de dados, né? Hoje, se você frequenta uma faculdade, né, se você tiver um professor de banco de dados, ele vai te explicar isso também, que é o conceito do modelo de dados lá, que você tem que dividir informações em pequenos grupos para poder melhorar o seu entendimento numa visão geral. À medida que você vai anexando mais informação, aquilo ali você vai montando um quadro específico do que você precisa, e também você vai estar fazendo aí de forma que você pode limitar também. Às vezes eu tenho uma informação numa empresa, eu não posso deixar todos os meus funcionários ter o mesmo nível de informação que o cara. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa de aço, de produção de aço, né? Eu tenho o meu estoque. Para mim produzir o aço eu preciso saber do estoque, mas eu não preciso saber de valor, da onde que veio, quanto que eu paguei. Então o meu funcionário que vai produzir o aço, ele só precisa saber se eu tenho material ou não. Então eu começo a bloquear também grupos de informação. Ele pode saber a quantidade de estoque, mas não precisa saber do preço, né? Eu posso determinar isso também criando view, né, no banco. Eu vou ainda explicar como que monta isso, mas para nós aqui, por enquanto vai ficar nisso, né? Eu vou criar agora, vou te explicar aqui o seguinte: eu criei no meu banco de dados o meu usuário. Este usuário Rodrigo aqui, ele pode fazer ações somente no banco de dados videoaula. E como que eu vou determinar isso? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar a minha regra, que vai ser o quê? Vou escrever grant, que é garantir tudo com o nome da tabela, né? Que vai ser videoaula. Esse aqui é o esquema que eu quero que ele tenha acesso. Se eu quero que ele tenha acesso em todas as tabelas, eu vou colocar ponto asterístico. Caso não, eu quero que só possa mexer numa tabela específica, eu vou colocar ponto e o nome da tabela e vírgula, né? No meu caso aqui, né, vamos supor que eu estou fazendo com um funcionário que eu não quero que tenha acesso. Eu vou fazer esse grant all, vou colocar o nome de todas as tabelas, com exceção das tabelas de auditoria. Eu vou falar, eu tenho acesso à classificação, ponto e vírgula, ou melhor, está faltando aqui, que é o que? Eu coloquei para garantir acesso à tabela de classificação para
o nome do meu usuário. Então o nome do meu usuário é o quê? Rodrigo, tem que ser em aspas simples, Rodrigo no localhost. Essa tabela de classificação tem acesso para mim. Posso copiar ela aqui e colocar todas, né? Classificação, cliente, filme e por aí vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que eu tenho acesso a todas, né? Então, fica mais fácil aqui para mim. A gente está fazendo as nossas negócios, né? E vou executar, né? Eu tenho todos os acessos agora. Irei comentar isso aqui momentaneamente. Eu vou voltar aqui no minha conexão, né? Vou criar aqui meu localhost, Rodrigo, usuário Rodrigo, a minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ok. Meu esquema vai ser vídeo aula. Eu vou testar aqui a conexão. Então, ok, né? Deu ali que tá ok. E vou mandar executar. Aqui, ó. Tá vendo? Só posso, quando eu entro como Rodrigo, eu só posso acessar a videoaula. Eu não consigo acessar mais nada aqui, ó. Tem o teste aqui, que o teste é padrão do MySQL. Se eu quiser deletar ele, não faz nem diferença, né? Eu deixo ele ali porque às vezes estou testando alguma coisa, eu utilizo ele, mas não tem necessidade nem dele estar ali. Aqui eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu vou executar aqui para vocês verem. Eu vou fazer um select asterístico from cliente. Ok? Não tem nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou fazer um insert into cliente, cliente values, values 1, ok? Agora, na hora que eu vim aqui, ó, na auditoria, tá vendo? Cliente, lá no código 4, eu tive o cliente 1 que foi inserido, né? Tá aqui, a ação foi inserir, a data foi o dia 5 de setembro de 2013 às 9h28, pelo cliente Rodrigo, viu? Isso aqui que eu tô falando, eu posso fazer isso e fazer maiores especificações, né? Isso aí não tem diferença nenhuma. E tá aí criando um monte de tipo de acesso. Eu quero garantir que fulano não vai acessar outras coisas. Eu posso vir aqui, ó, nesse comando aqui, ó, né, e especificar todas as tabelas que ele tem acesso, né? Geralmente, né, nós viemos aqui, ó, o cara que é responsável pelo banco de dados, ele tem acesso a todas as tabelas. Funcionários vão ter acesso a views, né? Como eu disse, posteriormente eu irei ensinar como que monta o view. Mas o view seria tipo assim. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Cadê? Código 4. Eu tenho que o fulano, né? Vamos supor assim, ó, Rodrigo, vamos ver aqui, tem acesso somente ao view de cliente. O que seria um view de cliente?
O view de cliente seria tipo uma tabela temporária, uma tabela que é criada com determinadas informações existentes. Essas informações seriam tipo assim, ó, eu quero que o Rodrigo consiga ver. Deixa eu abrir minha tabela aqui. Cliente, pessoa. Ele não pode ter acesso ao número de CPF aqui da pessoa, do meu cliente. Então, eu vou fazer assim, ó. Rodrigo tem acesso ao CD cliente, ao nome do cliente, né? O nome da pessoa, a data de nascimento, e ao sexo. Fiz isso? Beleza, então eu vou criar o seguinte. No from aqui, como eu estou pegando duas tabelas, no from eu vou fazer o seguinte. Inner join pessoa P. Aqui eu determino variáveis para essas letras que eu coloco na frente aqui, são variáveis que eu determino, né? Quando eu tenho mais de uma tabela, você precisa fazer referência. Então, meu cliente, ele utiliza a variável C, vai ser unido internamente, né? O inner join significa unir internamente com a tabela pessoa, que é a variável P, como que ele vai ser unido, né? Cá no meu banco, quando eu criei as minhas tabelas, eu fiz que o cliente, a chave estrangeira dele, cliente, é a mesma que pessoa na referência lá da tabela de pessoa. Então, aqui eu vou fazer o quê? Que C.cd cliente é igual a P.cd pessoa. E executo. Essa aqui seria a informação que eu teria acesso. Em vez de eu escrever todo esse comando aqui, que aqui fica aberto para mim poder ver escrever o que eu quiser, eu vou determinar aqui, Rodrigo só pode ver isso. Em vez de eu fazer todo esse comando, seria como eu escrevesse assim, ó. Select asterístico from view cliente. Aí quando eu executasse isso, ele ia me retornar essa informação, né? Por quê? Porque eu não preciso ter acesso a mais do que essas informações, né? E dessa forma aqui é interessante somente para quem é o cara que trabalha lá com o banco de dados. Se você for ser o DBA da empresa, esse tipo de SQL aqui é interessante para você, né? Porque aqui você tem acesso a todas as informações, você determina quais informações estão saindo. Apesar que, se você está fazendo alguma coisa, você está desenvolvendo algum setor de pesquisa, algum setor de software, que você precisa, você pode pegar campos determinados do mesmo do view, né, usando esse tipo de SQL. Mas você não tem acesso a todas as informações que possam existir dentro de uma tabela, né? Porque você pega informação do cliente não significa que você tenha todas as informações do cliente. Que no meu caso aqui eu não determinei que o funcionário não pode ver o número do CPF. Então, essa é a ideia aqui do view. Que na próxima videoaula eu pretendo estar mostrando aí como que se faz. Por motivos que nem eu sei explicar no momento, ou melhor, eu vou salvar isso aqui, que eu criei. Vou salvá-lo, no meu, aqui, utilizo o meu Dropbox, projetos, NetBeans, não sei porque eu coloquei aqui dentro, mas comandos,
Salvei eles aqui para quando a gente continuar, tá aí fazendo. Quando eu continuar, eu vou tirar aqui o meu, vou mostrar para vocês, estou deletando meu usuário, eu não estarei utilizando ele mais. Vou deletá-lo. Para mim não tem necessidade, porque esse banco de dados não fica funcionando o tempo todo. E na minha próxima videoaula, eu irei estar fazendo aí os views, mostrando como que funciona. Caso você tenha alguma dúvida a respeito do que foi passado aqui, vocês podem me mandar uma mensagem ou e-mail, né? O meu e-mail, caso você queira me mandar um e-mail, o meu e-mail é rodrigo.arbarbosa@outlook.com. Vocês me encontram nesse e-mail, ou podem estar aí deixando a mensagem no próprio YouTube, né? A gente comenta aí qualquer coisa que precisar e ver o que é necessário. Na descrição do vídeo eu irei colocar as referências do livro, caso vocês tenham algum interesse em consegui-lo. Caso não tenha interesse em conseguir o livro, na documentação do banco de dados que você optar por utilizar, seja ele Postgre, seja ele MySQL, seja ele SQL Server, ou seja Mongo, MariaDB, na documentação tem as informações de como você trabalha com ele, né? Seja inserir, seja criar, né? Porque, como eu disse, algumas vezes os campos mudam o nome, mas não necessariamente é dessa forma. Fica diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas coisas mudam, outras não. Então confere lá a documentação. Você perde aí talvez umas 2 horas, 3 horas de leitura, mas em compensação você ganha em produção, né? Confere aí a descrição. O MySQL Workbench é uma ferramenta que está disponível no site do MySQL, né? Pode procurar lá. Essa versão em particular é o 6.0. Caso você tenha mais alguma dúvida, manda aí, é nóis. E por hoje é só também, gente. Valeu!